à reitoria da minha instituição, 26 anos, instituição Universidade do Porto, na pessoa da senhora vice-reitora, do senhor pró-reitor que está ali e do senhor pró-reitor que está aqui e do senhor vice-reitor que está ali. A complexidade reitoral é quase ao nível do tríptico. Hoje estamos perante o último painel do tríptico da luz e pareceu-me que seria particularmente oportuno, na medida em que nos propusemos fazer uma deambulação e um levantamento pelas peças emblemáticas ou, de certa forma, peças que pudessem abrir caminho em cada uma das instituições para os temas que estamos a trabalhar, decidimos escolher um microscópio óptico da coleção dos museus da Faculdade de Ciências, do Museu de Ciência. O microscópio que está aqui é um microscópio que já tem mais de um século, portanto já é uma obra antiga, com padrão museológico. É um microscópio óptico de 1898 e é uma peça particularmente bonita porque tem esta campânula que, de certa forma, exacerba o reflexo e a transparência, portanto, que o coloca ainda mais dentro do paradigma da luz que estamos a tratar. Poderão olhar para a sessão de hoje de uma forma um pouco excêntrica. Os dois primeiros convidados são perfeitamente legítimos, porque temos um instrumento da luz que é usado que é usado e que terá mais afinidade com o professor Cláudio Sunkel, que é biólogo molecular e diretor do Instituto de Biologia Molecular e Celular. Mas, como eu dizia, há na lógica deste objeto o desejo de um outro objeto que será o telescópio e que aqui será, de certa forma, perseguido pela professora Teresa Lago, que também dispensa apresentações, a astrofísica e astrónoma, que estará aqui hoje nessas condições. Portanto, e ela conseguirá transformar, digamos, o micro que o Cláudio Sunkel o micro pelo qual o Cláudio Sunkel nos guiará, não é? Naquilo que eu chamei essa devassa de olhar que estes instrumentos permitem, no macro, olhar as estrelas e olhar o firmamento. A presença mais excêntrica, mas perfeitamente pertinente, é do professor Azeredo Lopes, a quem eu erradamente chamei constitucionalista, mas que é agora, sobretudo, um internacionalista, portanto, o colóquio adquire uma dimensão mais cosmopolita, como especialista em direito internacional, neste momento, que nos falará, sobretudo, de um tema que propus com alguma leviandade de aventuras, chamando do direito à luz, ou seja, que é, de acordo com as suas teses e com os seus problemas, a questão do direito à autodeterminação, à autodeterminação individual dos povos, dos países, matéria na qual ele é especialista. Portanto, a lógica excêntrica passou agora a ser concêntrica e a fazer sentido. Chamamos a atenção também para que na próxima, que o tríptico tem esta componente horizontal, mas também tem uma componente vertical, e que nas próximas sextas-feiras essa componente vertical será realizada através, na próxima sexta-feira, da exposição de uma preparação anatómica. Portanto, neste momento temos um instrumento que permite ver. Na próxima sexta-feira teremos o visto, um objeto que se mostra e um objeto que é também um objeto de estudo, de observação. E depois, também exoticamente, na última sessão, que corresponderá justamente à sexta-feira daqui a 15 dias neste espaço, teremos uma máscara funerária egípcia, que parecerá uma presença também excêntrica e exótica, porque isto não faria mais sentido nas preocupações do Museu dos Reis. Não, pelo contrário, quer dizer, há nesta máscara um desejo de sobrevivência e uma vontade que ultrapassa a questão da transcendência, que eventualmente se cruzará com muitos dos desígnios da ciência atual e da vontade da vida eterna em torno da qual se começa agora a trabalhar. Bom, agradeço a todos, dou as boas-vindas às duas outras instituições, ao Dr. Maria João Vasconcelos e ao Presidente da Fundação de Serrãos, Engenheiro Braga de Cruz, que estará também algures. Muito bem. E iniciamos, ou melhor, fechamos o tríptico da luz com 3 intervenções que se anunciam brilhantes deste género. Muito obrigado.
obrigado pelo convite. Eu fico aqui um pouco, fiquei interessado no convite e logo a partir de quando o Paulo me telefonou, eu disse, então, o microscópio óptico é um olhar para dentro. Eu sou um experimentalista, não sou filósofo, mas também, se calhar, deveria ser. Sou experimentalista na área da biologia celular e o que eu vou fazer nos próximos 15 minutos é talvez mostrar o que aconteceu. O que aconteceu com o microscópio e o que o microscópio nos dá agora, a partir de 1670, que foi um dos primeiros microscópios que foram feitos e que permitiram olhar para dentro. Eu tenho estado à procura, quando me convidam para falar, eu passo os dias antes a pensar um pouco, e uma das coisas que comecei a pensar é que este olhar para dentro, se calhar, não fica tão longe desse olhar para dentro, porque historicamente o olhar para dentro do microscópio foi um olhar para dentro do ser humano. O ser humano se procurou, através do microscópio, de encontrar a verdade, ou a verdade, do ponto de vista experimentalista, o que era a biologia e aonde se encontrava. Este é um instrumento dos primeiros, é um instrumento maravilhoso, é um instrumento deste tamanho, é muito pequenino, foi construído por Van Look, que em princípio foi o primeiro microscópio. É um instrumento onde, nesta pontinha aqui, se colocava a amostra e depois tinha uma única lente e ele olhava para a luz com a lente e depois com estes botões aqui afastava e põe mais perto para tentar fixar o objeto e começar a desenhar. E isto é onde estamos agora. Estamos aqui, estamos numa tecnologia que nos permite fazer imensas coisas. Só uma questão informal. O que o objeto nos permite fazer? O objeto é um objeto simplicíssimo, um objeto que tem duas lentes, que nos permitem, são lentes que permitem concentrar a luz, e a distância entre destas duas lentes nos permite fixar uma amostra e olhar para a amostra e perceber o que está lá dentro e ampliar essa amostra. Portanto, podemos ampliar e ver o que está lá dentro. E estas são as primeiras imagens que queria mostrar. Portanto, o que vou mostrar são imagens, e são imagens, algumas delas que começam com esta história. Aqui há imagens fabulosas, todas elas desenhadas à mão, depois de passar provavelmente anos sentados no microscópio. Os naturalistas o que faziam uma síntese daquilo que eu via no microscópio e depois desenhavam coisas como esta. Esta é uma célula nervosa, desenhada por Ramón Cajal, esta aqui também, e que mostra a complexidade da biologia e a complexidade do sistema que se está a tentar olhar. Mas esta complexidade é uma complexidade muito morfológica, portanto não nos permitia ver dentro da célula. Isto é o que nós vemos agora. Isto é a célula pintada. Eu estive há um tempo atrás no Algarve a falar um pouco deste tipo de coisas e a forma como foi introduzida foi que eu pintava as células. E, portanto, isto é o que nós fazemos agora. Nós pintamos as células e o que andamos à procura é da relação das coisas, dos componentes celulares. E essa relação dos componentes celulares e como é que interatuam uns com os outros. Mas isto é o que nós queremos perceber, como biólogos, o que nós queremos perceber é como esta complexidade, qual é a complexidade, por um lado, não é? O que é que está lá dentro, e depois cada uma destas coisas, não vou falar assim jargão biológico, não é esse o objetivo, mas o que isto só revela é que de facto a célula é uma complexidade de coisas lá dentro e o que nós temos que tentar perceber e utilizar o microscópio é para perceber não só o que está, mas qual é a dinâmica do sistema e como se relacionam umas com as outras para criar uma estrutura que tem vida e que se mantém ao longo do tempo e que é capaz de gerar. E podemos imaginar que a célula, nós somos todos filhos de uma única célula. Uma única célula que começou há 3.000 milhões de anos atrás, que se tem mantido ao longo da história da nossa evolução e tem-nos transmitido, de alguma forma, essa história. Parte do trabalho do biólogo agora é encontrar dentro da célula
a história da evolução. E nós encontramos muito dessa história dentro, utilizando este e os outros microscópios que temos à nossa disposição. Pensando um pouco nesta conversa, andei à procura, porque queria saber de onde vinha, qual é o primeiro microscópio. E achei muita piada. Achei muita piada que depois de tudo, o Galileu está lá, em 1590, com um aparelho que ele denominou o occhiolino. E esse occhiolino, embora eu acho que ele nunca utilizou para ver o pormenor, utilizou para ver a imensidão. Mas tinha as duas funções, podia ser utilizado para as duas. E a palavra microscópio vem de micron, portanto eu sou um micron, e de olhar, scopem, ver. E portanto as coisas começam a se juntar um pouco nesse mundo. Mas a minha história começa, ou a história que eu estudo, começa em 1665 com o inglês, Robert Hooke, que utilizando um microscópio muito rudimentar, descreve um livro fantástico que se chama Micrografias, descreve a primeira célula. E essa primeira célula que ele descreve, o mais engraçado de tudo é que não é a célula, é o que ficou depois da célula morrer. Portanto, ele foi à procura de cortiça, cortou uma lâmina de cortiça e desenhou e disse que esta cortiça, este material que vinha de uma árvore, estava cheio de células. E aí nasce a palavra célula, e daí até agora temos a palavra célula como base. O Anthony van Leeuwenhoek é holandês e de facto ele foi que desenhou dos primeiros microscópios e descobriu essas coisas. Descobriu as primeiras células, desenhou as primeiras bactérias e fez coisas fantásticas que se juntam um pouco com esta história do que se vê e do que se descreve. Ele estudou e descreveu, por exemplo, os espermatozoides, mas o que ele desenhou como espermatozoides era aquilo que ele gostaria de ter visto, não aquilo que viu. Então, como na filosofia, nessa época, a pré-formação era, digamos, o modo, tinha que haver no espermatozoide que ele, embora desenhou muitos tipos diferentes, ele procurou encontrar tudo o que estava lá dentro e inclusive ele escreveu este pequeno texto sobre Alfredo que provavelmente, se eu conseguisse ver em muito pormenor, veria dentro desta estrutura as veias, a pele, veria todas as estruturas de um organismo adulto. E eu acho que estes desenhos, sobretudo estes dois desenhos, são fantásticos porque nos mostram o que ele gostaria de ter visto, mas não conseguiu ver, e se rendeu de alguma forma à realidade. O que eu estudo, o meu trabalho, digamos, do dia a dia, é este processo. O processo de como é que uma célula dá origem a outra célula. E há uns anos atrás me interessei muito por tentar procurar quem foi a primeira pessoa que o desenhou. E a primeira pessoa que o desenhou eu encontrei foi na Biblioteca de Londres, quando tive um par de semanas estive em Londres. E a primeira pessoa que o desenhou foi este Abraham Franklin, desenhou uma estrutura de um ser unicelular. E o que ele desenhou foi estas faces da formação, a partir de uma destas células, duas. O que tem piada no texto da carta dele é que ele não percebia o que é que era. Não percebeu que, de facto, o que ele viu foi a divisão celular e a criação de uma nova célula. Mais tarde aparecem outros, 1824, aparece Henri Dutrost, que nos disse que, afinal, todos os organismos, desde as plantas aos animais, são feitos de células e começamos já a ter uma visão um pouco mais alargada e um pouco menos não sei como utilizar a palavra, mais realista daquilo que se vê e menos influenciada por fantasista, não, por momentos filosóficos de tentar encontrar um balanço entre o que era possível dizer e o que era possível não dizer. E 3 momentos
fundamentais na biologia celular, que é Matthias Schleiden, Schwann e Rolf Bischoff, que de facto formam a base do que é agora a teoria celular. Todas as plantas são feitas de células, todos os animais são feitos de células, e as células nascem de células. Não há formação espontânea. E isto é em 1855, temos Darwin, mais ou menos nessa mesma época, a ter um problema filosófico terrível, de ter que aceitar que, afinal, o ser humano era ter capaz de ter nascido a partir dos macacos, e era muito difícil enquadrar tudo isto na filosofia daquele momento, e há imagens muito bonitas daquela época. Mas este senhor realmente dá um salto fundamental. Walter Fleming estuda a divisão celular e pela primeira vez mistura a química com a biologia celular, e o que ele faz é utilizar componentes baseados na anilina para deitar dentro das células, e ele descobre que, afinal, dentro das células há muitas coisas. E essas coisas são umas fibras. Estas fibras eles chamam cromossomas, vêm de cor e de corpo, e nos descreve todo o processo em que a célula vai entrar nesse processo de missão e eventualmente dar origem a duas células filhas. O que é mais interessante disto é que estas imagens são construídas a partir do que ele acha que tem que acontecer, porque nunca viu o processo do princípio ao fim. Ele juntou as imagens e disse o que faz sentido a ser desta forma. E tem imagens fantásticas. Talvez só um minuto para reparar aqui em algumas imagens, porque esta é uma das questões mais interessantes que se podem ver em relação aos desenhos dos naturalistas. Os naturalistas desenhavam muitas vezes o subconsciente, não desenhavam tudo o que viam, porque de facto estas são estruturas bem definidas, e ele via muito bem, mas estas estruturas que estão aqui, e que vemos aqui, ele nunca as conseguiria ter visto. Portanto, ele achou que elas deviam estar ali, e depois de anos de ver, esta gente não é como nós. Esta gente publicou um paper em 1882 e nós todavia utilizamos. E, portanto, ele publicou meia dúzia de artigos na sua vida. Nós publicamos meia dúzia de artigos cada ano, e portanto, há uma diferença muito grande, porque aqui o pormenor do desenho é fantástico. Mas, a partir do princípio deste século, a física dá-nos um salto fundamental, a óptica nos altera a forma como vemos as coisas, e aparece a primeira vez que conseguimos ver uma célula viva. Eles também vinham células vivas, mas de facto não as percebiam como vivas. E isto aparece através de um tipo de microscopia que transforma as diferenças de densidade dentro de uma estrutura em diferenças de brightness, de claridade. E pela primeira vez podemos fazer este tipo de coisas. Podemos ver as células a se mexer e a fazer a sua vida, algumas delas a dividir-se aqui no meio e avançar. E conseguimos ter uma ideia da dinâmica do processo celular como não tínhamos tido até nunca. E temos o mesmo tipo de microscopia, nos mostra pela primeira vez de onde que nós vemos. Este é um oócito humano, no momento da concepção, digamos, no momento, o início. Temos não sei se será este o núcleo paterno ou este o núcleo materno, não é possível de ver neste momento, mas é o momento em que os dois se juntam e vão dar origem ao organismo. E isso podemos ver. Portanto, pela primeira vez temos essa possibilidade. E temos uma das mais famosas, uns mais famosos filmes que há na biologia, que é este, que nos descreve agora o processo pormenorizado de uma célula. Estes são os cromossomas de uma célula. Este filme, obviamente, que foi a forma como é feito é tirando imagens de 5 a 5 minutos e depois passar aquilo tudo muito rápido. E o que é que nós vemos? Vemos todo o processo do princípio ao fim. Vemos como os cromossomas se vão movendo dentro da célula em formas diferentes,
como eles se vão juntando no meio da célula e temos o momento final que eu chamaria o momento da conceição da próxima célula, que é a criação das duas células finais. E pessoalmente, o meu trabalho, o trabalho que o paper que eu mandei hoje à tarde para a publicação, tinha a ver com este processo, porque este processo é incrível. Cada um dos nossos corpos tem 10 elevado a 12 células. Somos um emaranhado gigantesco de células. E temos bilhões de células que estão a fazer isto. E elas não se enganam. Até um certo dia. Um certo dia começam a enganar-se. E o processo que nós estudamos um pouco é esta fidelidade. Mas há aqui um salto fundamental. Tudo o que vimos até agora, nós vemos desde fora. Não vemos os componentes. Vemos só assim, temos uma visão muito geral. Será que nós podemos meter-nos dentro da célula? E olhar para dentro? E olhar para dentro, nós estamos aqui. Isto é as formas de ver. Provavelmente a Teresa vai falar de algumas delas. Nós podemos ver através destas ondas que nos permitem perceber as coisas que acontecem à nossa volta. Nós estamos aqui, reduzidos aqui a este bocadinho, aqui no meio. Mas esse bocadinho é de facto muito grande. Esse bocadinho tem muitos comprimentos de onda diferentes que nos permitem, se soubéssemos manipulá-los corretamente, ir a fazer coisas fantásticas. Então, o que se criou a partir disto? O que se criou a partir disto é uma coisa que se chama microscopia de fluorescência. E a microscopia de fluorescência usa como base a luz. Sempre a luz, mas agora de uma forma mais alargada e mais estreita, ao mesmo tempo. A microscopia de fluorescência vai procurar toda a luz daquele rango visível, desde os ultravioletas ao vermelho, e depois vamos filtrá-la. E vamos deixar passar só uma delas, neste caso azul. Vamos a ir à nossa amostra, e se na nossa amostra tivéssemos diferentes componentes da célula marcados com moléculas que reagem àquele comprimento de onda e não aos outros, depois podíamos observar só uma coisa dentro. Nós podemos fazer isso para uma molécula, como podemos fazer para 2, ou 3, até 4, 5. Então nos permite ver dentro da célula várias coisas ao mesmo tempo. E isso é o que nós fazemos agora. Vamos olhar para uma célula da mesma forma, mas vamos escolher os tais comprimentos de onda para ver um componente celular. Depois vamos trocar o comprimento de onda, trocamos o filtro, vemos outro, trocamos o filtro e vemos outro. É tudo preto e branco. Se fosse tudo preto e branco, não havia nada. Então eu vou ao computador e digo, não, o mais fácil agora, para poder ver uma coisa em relação à outra, eu vou dar-lhes cor. Portanto, eu de facto pinto as células. E posso escolher o verde, o azul e o vermelho, como posso escolher o violeta, o roxo e o amarelo. E depois o que eu posso fazer é pedir ao computador que some as imagens, faça uma somatória da luz que há nas 3 imagens e produza isto. E agora sim tenho uma imagem em que agora sim estou a entrar dentro da célula, dentro dos seus componentes e as relações que há entre eles. Posso ampliar, posso ver, isto de facto é um cromossoma, isto que está aqui é a forma como o cromossoma se liga àquelas fibras que o Fleming desenhou, mas que nunca tinha visto, e agora podemos ver como as coisas interatuam umas com as outras. O que é que aconteceu nos últimos anos? E isto para entrar agora na reta final. O que aconteceu, e o que seria fantástico, se eu pudesse usar esta mesma tecnologia, mas em tempo real, e ver várias coisas ao mesmo tempo desenvolver-se dentro das células e em tempo real. E o que podíamos era procurar através de componentes naturais que florescem. Esta é uma alforreca que tem uma componente natural que floresce, o pirilampo é outra, há muitos que têm a capacidade de absorver luz e florescer. Então, o que foi feito há uns anos atrás foi retirar o componente celular aqui que floresce
e fazer isto, que é uma molécula interessante, ela absorve luz e produz energia que eu posso detectar. Então, o que nós fizemos foi pegar esta lâmpada vermelha e ligar agora a lâmpada vermelha, fazer um animal transgênico, assim uma palavra muito feia. Mas feia, só parece feia, porque afinal vamos utilizar os mesmos componentes celulares, só que agora vamos pôr aqui uma luz para seguir. E o que é que vemos? Esta é a comparação entre o que nós vemos numa célula morta e isto é o que vamos ver, o que é que acontece numa célula viva com estas mesmas estruturas. Estas estruturas são o citoesqueleto da célula. E o que é que vemos? Vemos que elas se movem. E começamos pela primeira vez a perceber que a célula internamente é altamente dinâmica. Já saímos daquela coisa fixa e vamos a uma célula em que todos os componentes internos se estão a mexer e estão a fazer coisas. Estes componentes são muito interessantes, são umas moléculas, são uns tubos muito compridos e eu posso pegar nestes tubos e marcá-los e o que é que eu tenho? Começo a ter imagens maravilhosas do que é que são e como se distribuem na célula em diferentes momentos. Mas posso ver mais. Posso ver, por exemplo, estes tubos. A ver, e isto agora é uma célula. Esta célula final é completamente maluca. Digamos, está tudo a mexer lá dentro. Se eu conseguir ver todos os componentes que estão a mexer lá dentro, seria, de facto, uma apoteose de dinâmica. Queria terminar com um ponto que é talvez o mais interessante que está a sair agora da biologia, que é: será que a dinâmica daquilo que nos vemos nos permite dizer qualquer coisa sobre a natureza das estruturas? Isto é uma estrutura. Portanto, todos de acordo que isto é uma estrutura e serve, tem o objetivo é pegarmos cromossomas e gerar duas células. Se eu agora conseguir ver isto em tempo real, diria que afinal tudo isto é muito menos fixo daquilo que eu vejo. Tudo está a acontecer com enorme dinâmica. Mas eu gosto desta imagem, porque esta imagem fui eu que fiz, agora tem pouco tempo, está no laboratório. Este é um conjunto de células pintadas. E isto, o que tem é que isto podia ter como música de fundo o valse, e viríamos aqui as células a fazer os seus movimentos, todas em conjuntos, e dançar uma determinada música e desenvolver-se ao longo do tempo. Portanto, isto é um embrião. Isto é um embrião de um organismo que se está a desenvolver e está a gerar as suas células e portanto, começamos a ver que o olhar nos permite fazer coisas fantásticas. Para terminar, esta estrutura é maravilhosa, mas esta estrutura é completamente virtual. O que quer dizer com que é virtual? E, de facto, a estrutura, o que nós vemos é só pelo facto de que as coisas que estão a acontecer neste momento acontecem com uma velocidade tão grande que nos parecem fixas. Porque se eu pudesse ver o que acontece com cada uma destas fibras num tempo muito curto, o que aconteceria? O que aconteceria é este filme. É um pouco difícil de ver. Este filme foi feito de forma que, em vez de marcar estas fibras todas, vou marcar só de vez em quando. Portanto, ao longo da fibra, em vez de ter tudo marcado, vou marcar 5 ou 10 pontinhos. Portanto, vou marcar um pontinho aqui e outro ali. E são estes pontinhos azuis. E o que é que estes pontinhos fazem? Estes pontinhos estão constantemente a desfazer-se e a refazer-se. De facto, aquilo que nós vemos depende totalmente da nossa capacidade de perceber a velocidade com que o processo acontece e a resolução que nós vamos ter no nosso microscópio. Se a nossa resolução for muito boa e nós conseguíssemos ver aquilo com grande velocidade, veríamos, por exemplo, que as células aí na cara do Paulo estão a fazer montes de coisas diferentes. Ele continua a ser ele.
e para a semana continuará. Mas, de facto, o que faz a matéria que o faz, altera-se ao longo do tempo. Esta é outra imagem, outro filme deste tipo, que nos permite ver esta dinâmica incrível do fluxo de matéria que acontece dentro da célula, e são estes avanços na microscopia que nos permitem ver esta dinâmica fantástica destes processos. Para terminar, 2 ou 3 imagens que eu acho interessantes, são imagens bonitas, são pintar as células de cores diferentes, o que estão a ver ali dentro. Em azul é o material genético, aqui a verde são aquelas fibras, e estes pontinhos amarelos. Esta célula enganou-se um bocadinho no que estava a fazer e cometeu uma série de erros. É uma célula cancerosa, tem muitos problemas e, de facto, não está com muito bom aspecto. Esta é uma célula que chegou ao fim da sua vida e começa a perceber que não vai conseguir viver mais e começa lentamente a morrer, e esta outra já está na fase final e vai desaparecer. Portanto, eu queria acabar ali, não queria continuar, e deixá-los com a ideia de que o que nós vemos, o que achamos que é uma coisa física da biologia, é de facto uma ilusão. O que nós, de facto, que acontece é que nós somos o mesmo, a célula é a mesma, mas ao longo do tempo todos os componentes vão mudando e essa mudança é fundamental para a vida da célula. Obrigado. Não costumo, mas estou ainda com um jet lag um bocado acentuado e estou mais cómoda aqui. Eu vou falar-vos da luz, mas, como já viram, ao fim e ao cabo, a luz é, afinal, a radiação eletromagnética, nada mais. Nós estamos a falar de energia que resulta de transições entre diferentes níveis de átomos e moléculas, como foi mostrado, e que se propaga como uma onda a uma velocidade de 300.000 km por segundo e que nos envolve, e por isso me veem e eu vos vejo a vocês. A registar essa radiação eletromagnética, há detectores que não querem aparecer. Ups. Os detectores que podem ser de 2 tipos. Podem ser os nossos olhos e têm, digamos, cerca de 0,6 milímetros de diâmetro, ou podem ser detectores que são espelhos de grandes telescópios, e o que aqui lhes mostro é um dos telescópios do chamado Very Large Telescope, e em que o espelho, que vem na parte de baixo, brilhante, tem 8,2 metros de diâmetro. Se notarem com atenção, há um técnico no cimo daquelas escadas que vos pode dar uma imagem, vos pode dar um termo de comparação do que são a dimensão destes espelhos. Estes detectores, como já foi referido, vêm apenas em bandas muito estreitas do espectro de radiação eletromagnética. Os nossos olhos veem o visível, que já foi mostrado, aquela banda muito estreita, e naturalmente que isso resulta do facto de nós estarmos associados, dependentes, uma forma de vida dependente de uma estrela, o nosso Sol, que emite dominantemente na banda de visível. Porque se o Sol emitisse em raios-X, nós iríamos ter X-ray eyes. É tudo uma questão de condicionamento da própria estrela. Aquele telescópio que viram há pouco é um dos 4 telescópios deste Very Large Telescope, para nós designado apenas por VLT, e aqui tem uma imagem do Observatório do Paranal, em que os 4 telescópios conseguem ver ao fundo o Pacífico. Os telescópios estão localizados no deserto do Atacama, no Chile. A razão por que estão no deserto do Atacama é porque é dos melhores, talvez o melhor local para observação astronómica no mundo. A pluviosidade é menor do que 10 milímetros por ano.
Cada um destes telescópios, como lhes disse, os espelhos têm cerca de 8,2 metros de comprimento e menos do que 20 centímetros de espessura. São máquinas extremamente aperfeiçoadas e numa hora de exposição, com um telescópio destes, nós conseguimos ver objetos, estrelas ou galáxias, que são 4 mil milhões de vezes mais ténues do que a estrela menos brilhante que nós conseguimos ver a olho nu. Portanto, vai-nos permitir atingir distâncias imensas relativamente à nossa localização na galáxia. Mas a luz e a informação que ela transporta permite-nos ver os afetos e a descoberta do mundo, no caso dos nossos olhos, permite-nos ver a descoberta do universo de que nós fazemos parte, no caso dos telescópios. A que se vê, o que nós conseguimos medir em resultado dessa informação, ou dessa informação que a luz transporta, depende apenas dos olhos com que se vê. Por exemplo, esta é uma imagem da nebulosa planetária da Hélice, no visível, naquela banda estreita do visível, em que nós somos sensíveis, a pretexto, esta é uma fase final da vida de uma estrela semelhante ao Sol, em que a estrela ejeta no espaço grande parte do seu material. Aquilo que resta da estrela é aquele ponto central luminoso que vai ser, digamos, uma massa um corpo extremamente denso, uma estrela de neutrões que gira rapidamente. Esta imagem do VLT, da nebulosa planetária, é a imagem do material sucessivo que foi injetado em fases diferentes da vida da estrela e do qual nós podemos, por análise da radiação, determinar a densidade, a composição química, a velocidade a que ela se propaga, toda essa informação. Que não se esqueçam, na astronomia nós não podemos experimentar. Eu não posso fazer como o Cláudio e ir ao microscópio e voltar a focar, a desfocar, substituir o objeto, alterar as escalas. Eu tenho, pura e simplesmente, que analisar a radiação que consigo coletar com os telescópios. Este objeto, que nós vimos com toda esta estrutura, todo em detalhe, está a 700 anos-luz e só para estarmos a par, 700 anos-luz, um ano-luz, são cerca de 10 milhões de estrelas. 10 levantado a 13, quilómetros. 10 levantado a 13 quilómetros. Isto é na nossa vizinhança, mas reparem bem os detalhes da Helix e se eu a vir agora em infravermelho, a estrutura é completamente diferente. Porque aqui não é uma questão de propriamente eu escolher a cor a que vou pintar, é uma questão do detector ser sensível à radiação de comprimento de onda diferente. E da mesma maneira que a luz, por assim dizer, que nos cerca, pode ser sentida por nós de diferentes maneiras, por exemplo, vendo-vos, mas também poderia sentir a temperatura desta mesa num outro comprimento de onda mais próximo do infravermelho. E, portanto, é a análise das imagens que nós temos com diferentes luzes que nos permite fazer o estudo da estrutura tridimensional e dinâmica desses objetos. Apenas para não me perder, no próximo slide, esta é uma imagem que me é trazida pela luz e em que a luz nos fala da morte. Aqui não a morte de uma célula, como foi mostrada há pouco, mas apenas a morte de uma estrela muito massiva, uma supernova, na nebulosa do Caranguejo, que foi registada, cuja explosão foi registada pelos chineses em 1054. Digamos, desta estrela, o que resta desta estrela, porque dela nada vai ficar, continua a propagar-se a velocidades elevadíssimas no espaço, ainda hoje em movimento,
passados estes anos. Este material, esta estrutura é real, corresponde a de zonas de densidade diferente, zonas que se propagam a velocidade diferente, e a diferença de cores corresponde essencialmente a uma diferença de temperaturas nas várias regiões. Este material injetado a velocidades elevadíssimas vai impactar com o meio interestelar, com o material que lá existe, e vai dar origem à continuidade, se quiserem, ao que eu chamo o ciclo cósmico. Isto é, da morte daquela estrela vai resultar a formação de novas estrelas, como está a acontecer nesta região do Cisne, nesta nebulosa do Cisne, em que conseguem ver toda aquela zona brilhante, parecem nuvens, material no interior do qual se estão a formar um número elevadíssimo de estrelas que ainda não são visíveis. Isto fica na direção do centro da galáxia e relativamente, na nossa galáxia, naturalmente, e relativamente perto de nós. Eu suponho que conseguem distinguir as nuvens escuras, aquelas zonas negras, que não é uma questão de falta de matéria, é apenas a nuvem molecular-mãe, no interior da qual, que é opaca, é negra, no interior do qual está a ocorrer a formação estelar, uma espécie de casulo, que começa a ser rompido naquele lado esquerdo e começa a ver-se, não a luz direta das estrelas, mas refletida pelos restos, pelas paredes da própria nuvem. Isso é bastante mais claro esta é uma imagem que nós obtivemos no Paranal. Este é um enxame que se chama um enxame jovem. Eu suponho que é claramente visível o resto do casulo da nuvem molecular de que as estrelas formaram, e este grupo de estrelas muito brilhantes, extremamente energéticas, que têm menos de 1 milhão de anos. Menos de 1 milhão de anos, em astronomia, uma estrela extremamente jovem, extremamente energética. Isto está a uma distância relativamente pequena. A massa de todo este enxame corresponde a cerca de 7.000 vezes a massa do Sol. Mas ela tem muito mais do que 7.000 estrelas, porque muitas delas, a grande maioria delas, são estrelas de muito, muito pequena massa. Chamamos-lhe enxame porque as estrelas partilham, todo este grupo de estrelas, de milhões de estrelas, partilha o movimento espacial, digamos, do grupo. E que, curiosamente, é o mesmo tipo de movimento que a própria nuvem-mãe tem se elas forem suficientemente jovens. Como que ainda agarradas por um cordão umbilical à nuvem-mãe. O resultado pode não ser uma confusão como esta aqui, digamos, um enxame extremamente desorganizado, mas pode ser um enxame com milhões de estrelas, como esta, o enxame do Tucano, digamos, em que simultaneamente se vão formar milhões de estrelas e que continuam na mesma a deslocar-se no espaço como uma unidade dinâmica, partilham ainda esse movimento. Claro que quando nós quando usamos telescópios, quando nós usamos a luz que recebemos, que detectamos nesse telescópio, temos uma enorme vantagem. É que nem possibilidade de sairmos da nossa galáxia, nós podemos olhá-la, podemos compreendê-la, olhando para outras galáxias exteriores. Por exemplo, para esta galáxia do Sombreiro, em que conseguem ver que é uma estrutura extremamente fina, muito mais fina do que uma folha de papel, proporcionalmente à dimensão. Esta é uma galáxia muito, muito semelhante à nossa, e nessa galáxia conseguem ver o núcleo da galáxia, aquela zona extremamente brilhante no centro, que não tem uma estrutura bem definida, e creio que conseguem ver manchas circulares como se fossem aquilo que nós chamamos os braços em espiral, que são, ao fim e ao cabo, marcados, localizados pelas tais nuvens moleculares onde está a ocorrer a formação estelar. E é o escurecimento desta radiação do centro, do núcleo da galáxia, que nos permite detectar os locais de formação de estrelas. Se nós conseguíssemos sair da Via Láctea e olhar a cerca de 50 milhões de anos-luz,
esta seria a imagem que nós tínhamos da Via Láctea. A vantagem de viver num universo muito povoado é que nós podemos olhar para a nossa escala, para a nossa casa, de lado, de topo. Este será o aspecto da Via Láctea visto de topo. E vem agora claramente o núcleo, a zona central brilhante, muito luminosa, e os braços espirais, e conseguem ver aquela espécie de pequenas nuvens muito luminosas, que são os lugares onde está a acontecer a formação estelar, em que as estrelas estão a começar a romper, digamos, as nuvens onde se formaram, a sair dos casulos e a tornar-se luminosas. Portanto, esta será uma imagem semelhante à da nossa galáxia, se nós subíssemos o suficiente para a ver de topo. Além do mais, a luz vai nos permitir olhar para objetos e para fenómenos aos quais nós nunca sobreviveríamos. Esta é uma galáxia gigante em que a existência de um buraco negro massivo no centro dá origem a fenómenos violentíssimos de explosão. Conseguem ver os penachos, a galáxia vem ali o disco da galáxia, e depois vem uma espécie de penachos que se prolongam em direções opostas, que resultam da explosão, da violência que ocorre no centro da própria galáxia. Centaurus A é uma galáxia gigante, bastante maior do que a nossa galáxia, e está apenas a 13 milhões de anos-luz, mas é possível medir, é possível identificar estes detalhes através da radiação eletromagnética que dela recebemos. Pus aqui uma nota no centro. A causa destas explosões é um buraco negro com cerca de 200 milhões de massas solares. Nós conseguimos ver objetos únicos. A luz permite-nos ter, tal como o Cláudio referiu, permite-nos ter informação dinâmica. A isto nós chamamos a Cosmic Bird, faz lembrar uma libelinha, só que de facto isto é uma libelinha de dimensões cósmicas. Resulta da interação de galáxias, duas galáxias que interacionam e que, portanto, resgatam material uma à outra. Consegue-se ver os rastros deste material que se desloca, e apenas para nos colocar à escala, as asas desta libelinha estendem-se para além de 100 mil anos-luz. E este objeto está a 650 milhões de anos-luz de nós. Mas nós conseguimos ir ainda mais ao longe. Esta é a chamada, eu diria, conseguimos perscrutar os limites do nosso universo no visível, ainda, para já. Esta é a imagem mais profunda que se tem do hemisfério sul. Todos estes objetos, a maioria destes objetos luminosos, em alguns conseguem ver uma forma espiralada ou uma forma de elipse, são de facto galáxias. Estas galáxias, a radiação, a luz emitida por estas galáxias foi emitida há 13 mil milhões de anos, quando o Big Bang tinha ocorrido apenas há cerca de 400 a 800 milhões de anos. Portanto, a imagem, se quiserem, mais profunda que nós temos até hoje, do universo. Mas não ficamos por aqui. Nós queremos, de facto, descobrir as origens cósmicas, isto é, queremos ir bem mais para trás e queremos conseguir ver também o que se passa nas nuvens moleculares, mas mesmo no interior, mesmo antes que as estrelas consigam evaporar a própria nuvem. Isso obriga a locais únicos, como este Planalto de Xanantor nos Andes, a 5 mil metros, que era assim apenas há 3 ou 4 anos atrás, e que, num projeto de colaboração, eu diria, plenamente planetário, porque a exigência tecnológica e o custo do projeto assim o exigem, leva à criação do ALMA. O ALMA é a sigla para Atacama Large Millimeter Array. Vai ser o primeiro grande observatório submilimétrico que se conhece, que alguma vez funcionou.
no submilimétrico já não é óptico, são comprimentos de onda muito mais longos e, portanto, temos antenas. Nunca foi feita uma observação combinando a radiação recebida por mais do que uma antena, e está todo um universo para ser descoberto por uma razão muito simples. A radiação que foi emitida pelos objetos, pelas primeiras galáxias que se formaram nos confins do universo, antes ainda daquelas que lhes mostrei, com a expansão do universo, essa radiação, que era extremamente energética, foi sendo degradada e é hoje, passados cerca de 14 mil milhões de anos, recebida como radiação submilimétrica. Portanto, isto é como abrir uma nova janela, é como, se quiserem, um cego poder começar a ver a maioria do universo em redor. Há enormes expectativas relativamente a este telescópio, a estes novos olhos. São 62 antenas de 12 metros. As antenas são móveis para poder simular uma antena mais compacta, combinando a radiação de todas elas, recebida por todas elas, ou estendendo-a, podendo ver em maior profundidade. Levou cerca de 10 anos a ser construída e a inauguração é no próximo dia, 13 de março. E para terminar, eu iria dizer que a nossa curiosidade sobre a nossa origem e sobre o nosso local no universo não tem fim. Quanto mais descobrimos, mais curiosidade temos, mais queremos saber, aparecem novos desafios. E por isso, à medida que vamos tendo maior tecnologia, digamos, tecnologia muito mais sofisticada, é como peças de um puzzle que se vão encaixando e que se vai compreendendo. Porém, a luz será sempre o mensageiro, porque até nós conseguirmos utilizar outro tipo de informação, como sejam, por exemplo, os neutrinos, ou outros canais de informação que há disponíveis, ondas gravitacionais, por exemplo, levará muito mais tempo. Portanto, durante, possivelmente, as próximas décadas, a radiação eletromagnética será a única fonte de informação. E obrigada. Obrigado. Eu sou a intervenção excêntrica e, portanto, queria pedir desculpa por isso e não vou com certeza apresentar-lhes imagens maravilhosas como aquelas que aqui vimos. Também confesso que eu sou um bocado sugestionável e aquela imagem das minhas células na cara em grande combate enquanto estou a falar vai-me perturbar neste momento, mas espero que não perturbe demasiado. E eu devo dizer também da angústia que tive quando o Dr. Paulo Cunha-Silva amavelmente me convidou e teve aquela sensação que às vezes tenho, e uma amiga me dizia que às vezes apetecia esfregar a cabeça com o sabão, assim, porquê é que eu aceitei isto e por que razão é que não negociei um bocadinho mais a relação que se pudesse estabelecer entre o direito e a luz, mas acabei também ajudado justamente pelo Dr. Paulo Cunha-Silva por encontrar aquilo que me parece ser um caminho. E o caminho é o seguinte: se nós aceitarmos que o direito é um conjunto de regras que funcionam como um sistema de regulação da vida de uma determinada comunidade, se aceitarmos que normalmente nós vivemos num espaço e que, no fundo, estamos um pouco confinados do ponto de vista político, do ponto de vista da organização, a um modelo a que chamamos de Estado, provavelmente aceitaremos também que esse sistema só pode funcionar, logo à partida, se tiver uma base mínima. E a base mínima para cada um de nós é a ideia de segurança. Sem segurança não pode haver direito, não pode evidentemente haver luz, porque se qualquer um de nós, ao sair de casa, puder ser espancado ou puder ser assaltado, ou se o espaço que temos como nosso não o sentimos como seguro, vai haver outro sistema de regulação que eu, de forma muito simples, posso apresentar como a lei do mais forte. E a lei do mais forte é seguramente um sistema de regulação, mas não é seguramente direito. Portanto, este é o pressuposto mínimo para podermos começar a discutir a luz e o direito à luz. O que é a luz para o direito? Tanto quanto eu consigo ver e o pouco que sei de direito, eu acho que o direito só pode e só deve existir
se assentar em dois objetivos fundamentais e se partir de uma premissa. A primeira premissa é que o direito deve existir para as pessoas. Deve existir não para um qualquer desígnio, a função primordial do direito somos nós. Quando deixamos de ser nós a função primordial do direito, então estamos, de alguma forma, a obscurecer a nossa vida comunitária, estamos, de alguma forma, também a perder luz. Se esta referência é o ponto cardeal de um sistema jurídico ou de um conjunto de regras a que chamamos direito, vejo depois duas formas de luz. A primeira forma de luz é, a meu ver, a liberdade. Essencialmente, o direito deve existir para, tanto quanto possível, promover a nossa liberdade. Não se confunda a liberdade com o livre-arbítrio não regulado. Há tanto mais liberdade quanto o sistema for eficaz, por forma a articular interesses que numa sociedade e nas nossas relações interpessoais são necessariamente, ou podem ser necessariamente, conflituantes. Portanto, segurança, liberdade e, de alguma forma, também não pode haver uma prossecução da liberdade se não houver justiça. Porque a liberdade sem justiça significa necessariamente o privilégio de um em detrimento do prejuízo ou do dano causado ao outro. São estas, portanto, as ideias de base que servem, no fundo, de pressuposto da minha exposição. E escolhi, justamente, olhando para este microscópio, só o tinha visto em fotografia, e é, aliás, uma circunstância muito feliz que ele tenha uma campânula, porque assim tenho um excelente pretexto para poder encaixar uma das minhas ideias. Eu, ao contrário, ou diferentemente do Dr. Paulo Cunha e Silva, eu vou partir do pressuposto que a campânula é algo que, de alguma forma, fecha. Não quer dizer que implique opacidade, mas, de alguma forma, fecha, uma vez que me pede, eu não aproximo muito, porque, com o meu jeito, lá ficava o museu, ou sem campânula, ou sem as duas coisas que aqui estão, mas se nós concebermos que o Estado assentou durante muito tempo na ideia de soberania e de proibição da ingerência nos assuntos internos, de alguma forma, isto é a campânula. Ou seja, o Estado fazia o que queria dentro ou intramuros e ninguém tinha, salvo o respeito, nada a ver com isso. O princípio da não ingerência é, portanto, um sistema de proteção de um poder, digamos que aqui a parte de cima da campânula podemos considerá-la como o poder do Estado, e o Estado aceita relacionar-se com outros, e aí temos o direito internacional, mas não aceita que quem quer que seja olhe para dentro. Ao não olhar para dentro, está a garantir liberdade para si mesmo para retirar a liberdade àqueles a quem recua. Por alguma razão também eu considero que o pior inimigo ao longo da história de cada um de nós foi quase sempre o Estado. Foi quase sempre o Estado, foi quase sempre o Estado que, em comparação com o pior bandoleiro, foi quase sempre o Estado o responsável pelas piores tragédias da humanidade. E se formos ver o que acontece muitas vezes no interior dos Estados, percebemos exatamente isso. As mais graves violações de direitos humanos não foram cometidas nas relações interindividuais, foram cometidas por um poder público sobre as pessoas, relativamente às quais reivindicava um poder absoluto. E, portanto, agora passamos para dentro do Estado. É bom, nós não temos muita noção disto, mas ainda há 60 anos, e há aqui pessoas que não os têm, não hão de estar muito longe, ainda há 60 anos o conceito de povo não era aceito. Isto é, não se aceitava que um determinado grupo de pessoas tivesse um direito a autodeterminar-se. E aí eu vejo um direito à luz. E, de alguma forma, o direito aqui transforma-se numa expectativa de alguém ou de um grupo a poder aceder a um plano, se quiserem, mais luminoso, para ser poético, mas, no fundo, ao reconhecimento mínimo dos seus direitos. Quando acabou a escravatura, tivemos um pouco mais de luz. Quando as mulheres puderam votar pela primeira vez, tivemos um pouco mais de luz. Quando é proibida hoje em dia e considerada repugnante a mutilação genital, temos um pouco mais de luz.
E é, de alguma forma, isso o direito. E nós hoje, por exemplo, se associarmos o conceito de liberdade ao conceito de luz, nós hoje estamos um bocado na fase de investigação a que os dois brilhantes palestrantes que me antecederam referiram. Nós hoje ainda não vemos muita coisa. E, portanto, aquilo que nós hoje consideramos como um reconhecimento simpático, justo de direitos, vai seguramente, espero eu, dentro de algumas gerações, parecer algo de inaceitável. E pensem, por exemplo, para falar de uma situação mais cruel, pensem qual era a atitude da sociedade portuguesa há 40 ou 50 anos em relação aos abusos sexuais de menores. Se nós pensarmos nisso, se nós pensarmos na relativa aceitação social, na circunstância de até isso ser apresentado de forma engraçada, aquele que gostava de meninos, vejam hoje, sem os querer chocar demasiado ou incomodar a esta hora da noite, vejam hoje como há uma transformação coletiva que considera totalmente inaceitável um dos comportamentos mais repugnantes que podemos identificar porque está em causa um menor ou porque está em causa uma criança. É esse o percurso e a relação entre o direito e a luz, tal como eu o vejo. Mas, como eu dizia, há 60 anos surgiu uma coisa esquisita, o direito dos povos à autodeterminação. Há 60 anos Portugal tinha um território que, no entender de Portugal, agregava diferentes gentes, todas do povo português. Eu ainda aprendi Portugal do Minho a Timor. Eu ainda estudei os heróis de Timor. E tinha isso como absolutamente pacífico, como absolutamente adquirido, não passando pela cabeça pôr em causa a forma como tinha sido construída, ou como tinha sido construído aquilo que Portugal considerava ser o povo português. E eis senão, quando em 1960, ao contrário do que se pensa, a Carta das Nações Unidas não proibia o colonialismo, por exemplo, organizava e legitimava as relações coloniais e, de repente, fala-se do direito dos povos à autodeterminação. E é um bocado como se nós, eu, mais uma vez, não me vou aproximar muito, é um bocado como se nós levantássemos a campanha. E a luz aqui representou o surgimento jurídico de uma determinada entidade, a que nós chamávamos povo, que tinha direito à autodeterminação. Ou seja, que tinha direito à liberdade. Isto significava também uma revolução mental. A revolução mental era a circunstância de o direito aqui do senhor pró-reitor, ou seja, os seus direitos humanos, nunca poderem ser plenamente reconhecidos enquanto não estivessem integrados no exercício coletivo daqueles que ele considerava serem a sua comunidade. Era um bocado como se pegassem em mim e me exportassem para o outro lado, ou se me proibissem de contactar com o meu povo. Isto considera-se, impede necessariamente a realização plena dos direitos da pessoa. E pela primeira vez temos a associação entre a titularidade de um direito coletivo, que é pressuposto da titularidade plena dos direitos individuais. Ocorreram as descolonizações. Todos os países, passamos de 52 países em 1945 para hoje 193. Vejam bem como de repente o mundo ficou mais colorido. E mais colorido porque mais luminoso nessa perspectiva. Mas também é interessante verificar como cada novo povo que acedia à independência fechava-se outra vez. Recolocava em si mesmo a campanha e dizia, a partir de agora não há povo para ninguém. Já há Estado. Quando há Estado, é um bocado como aquelas estrelas que morrem, a campanha desce e o povo desaparece outra vez. E é isso que é fascinante, como justamente povos que tanto sofreram, assim que ascenderam à independência, imediatamente reivindicaram
aquilo que tanto tinham criticado para conseguirem a liberdade. Então foi preciso levantar outra vez a campanha. E ao levantarmos a campanha, pela primeira vez utilizámos o microscópio. E ao utilizarmos o microscópio, eu lembro, eu não vou falar de microscópios, porque só ia dizer disparar, mas eu tenho uma fotografia belíssima de um fotógrafo francês que eu admiro muito, o Denis Briat, que é a fotografia de meia cebola. Pode parecer assim uma coisa um bocadinho excêntrica, lá está, mas é muito bonita a fotografia. Porquê? Porque tem um foco de luz fortíssimo por trás. Eu nunca pensei, eu gosto muito de cozinhar, mas nunca pensei que o diabo de uma cebola pudesse ser um objeto tão luminoso. Bem sei que tinha um holofote por trás e de repente vê-se algo que nunca se tinha visto. E é isso que aconteceu com a evolução do direito. Porque a evolução do direito, a certa altura, disse a campanha vai ter que ser levantada outra vez. E ao ser levantada, voltamos a ver o povo. Mas agora já não é o povo colonial. Agora são os povos. E de repente temos a circunstância extraordinária de se ter desenvolvido um regime jurídico, não só de direitos humanos, porque seria a conversa muito longa, mas outra vez o povo a poder ser destacado do Estado. Ou seja, o Estado, outra vez, a não poder reivindicar ser o proprietário do povo ou a forma mais sofisticada que leva a que o povo tenha que se extinguir. Porque a ideia era a seguinte: o povo, quando acede à independência, atinge o limiar máximo da sua realização, desaparece como sujeito e fica só o Estado. E de repente começam a surgir outros regimes. Não só o povo tem direito a que o Estado não tem direito, não tem expectativa, tem o direito, no fundo, uma expressão do seu direito à luz. Tem o direito a que o seu Estado respeite padrões mínimos de decência. Tem direito a que não seja o seu Estado, o seu próprio Estado, o instrumento que mais o destrói. E depois tem direito a decompor-se, que é outra coisa belíssima. E começam a surgir ideias novas. Nós, de facto, Portugal não será talvez o melhor exemplo, nós somos uma imensa planície. Nós somos todos iguais. Não temos, de facto, minorias linguísticas, não temos minorias étnicas que nos componham, minorias culturais. É juridicamente muito discutível, mas nós não somos um caso único. Em mais de 175 países, ou seja, na esmagadora maioria dos países, e o critério é o que eu vou passar a explicar, há grupos claramente diferenciados, ou pela língua, ou pela cultura, ou pela religião, ou pela etnia. Ou seja, Portugal é a exceção. A regra é a da diferença dentro do mesmo Estado. E então alguém se lembrou: não pode haver a realização dos direitos desse povo enquanto dentro do Estado não se reconhecer a diferença desses grupos. E os Estados odeiam reconhecer a diferença. E odeiam reconhecer a diferença, por exemplo, uma minoria étnica, uma minoria linguística com implantação territorial, por exemplo. Porque temem o seguinte: se eu lhes reconhecer direitos, ou seja, se eu aceitar que eles tenham uma identidade diferente da maioria, mais dia, menos dia, eles vão querer ir-se embora. E é o terror. É o terror da secessão, o terror da separação territorial. Vejam, ainda há pouco tempo, a Catalunha e o enorme nervosismo que ocorreu não só em Espanha, como em todos os outros Estados que estavam à volta e que de repente viam: isto vai ser um contágio tremendo. Eu não sou um adepto da independência a todo custo. Acho que os catalães, aliás, não têm direito à independência. Poderia explicar porquê, mas não interessa. Mas pela primeira vez, ao começar a focar-se
um microscópio, percebeu-se, nós afinal não somos uma massa indistinta. Nós afinal podemos ter particularismos, diferenças construídas ao longo da história, ao longo do tempo, e se nos tirarem isso, se nos impedirem de falar a nossa língua, como aconteceu muito tempo, por exemplo, no Kurdistão turco, se nos impedirem de professar a nossa religião, se procurarem eliminar a nossa cultura, veja-se a China no Tibete, nós, de alguma forma, perdemos algo que nos define. Perdemos algo que nos define como seres humanos. E, portanto, é como se nos amputassem uma parte fundamental do nosso corpo que pode não ser recuperada. Timor, por exemplo, esteve por pouco. Eu recordo-me lá de ter estado logo a seguir aquela enorme violência depois do referendo e fiquei estupefacto com a espantosa vontade de imposição cultural que se sentia em tudo. E em que os indonésios não atuavam, ou não tinham atuado necessariamente com a intenção diabólica de apagar a diferença, tinham atuado porque achavam que eram superiores, que eram uma forma superior de organização. Portanto, nesse sentido, a forma como, de repente, numa geração, quase todos jovens já só falavam rasa, era, no fundo, foi quase uma intervenção in extremis perante um povo que podia estar a perder algumas das suas características que o definiam como tal. E vejam bem a resiliência de meia dúzia de pessoas. Os timorenses são poucos. Como é que aguentaram tanto tempo? Uma geração inteira. Como resistiram. Como fugiram para as montanhas, quando de facto tivessem eles aceitado a integração e a própria Indonésia lhes teria dado provavelmente mais do que dava aos indonésios, nem que fosse para mostrar que era um conquistador simpático e agradável. E portanto nós hoje temos a tal relação com a luz, a tal relação com a liberdade, vai, ao fim e ao cabo, o microscópio ficando mais sofisticado. Hoje fala-se de um direito do povo contra o seu próprio Estado, se for necessário. E isto é uma evolução absolutamente extraordinária. Isto quer dizer o quê? Que se um poder ou um regime num determinado Estado violentar para lá do aceitável os direitos do seu povo, é como se o povo se libertasse, não é, tem a dupla personalidade, mas como se libertasse juridicamente e agisse como sujeito contra o Estado, porque o Estado, no plano internacional, continua a ser muito o quê? Um aparelho. Um aparelho funcional, o Ministro dos Estrangeiros, o chefe de Estado, o Primeiro-Ministro, os embaixadores, os representantes diplomáticos, consulados, etc. Quando nós pensamos quem é que representa um Estado, nós não pensamos nas pessoas. Nós pensamos naqueles que atuam nas relações externas do Estado. E aí eu vejo a relação entre o direito e a luz. E vejo a relação entre o direito à luz, no sentido, também ele ético, de que o direito existe e essa é a sua função para nos ir permitindo ver cada vez mais pequenino. Não necessariamente mais pequenino no sentido menor, porque aquilo que é infinitamente pequeno tem a grandiosidade que aqui nos foi apresentada. Mas a própria noção de luz que temos, aí sim, isso é interessante. É uma noção que hoje vai estar aquém de amanhã. E que depois de amanhã já vai ser diferente do que nós hoje conseguimos perceber. E o mais peculiar é que, ainda por cima, talvez com a ciência, este processo está a acelerar-se. Ou seja, hoje, e daí que muitas vezes fala em excesso legislativo, mesmo no plano internacional, há tratados para tudo e mais alguma coisa. E mais um, e mais um.
e mais um comitê, e mais um grupo de pressão, etc. Hoje, por exemplo, nós temos um conceito que era impensável há uns tempos, o conceito de povos indígenas. Nós não temos cá nenhum indígena. Não é? Porque, de facto, a nossa história é feita de entradas, de saídas, de permanências, de misturas, e se há coisa que ninguém nos pode acusar é de termos sido alguma vez avessa à mistura. Honra-nos seja, somos o resultado extraordinário de um bocadinho cultural em que sempre nos habituamos, sempre nos demos bem. Os povos indígenas são os povos originários, aqueles que estavam lá antes de qualquer coisa. E quem já tiver ido à Austrália, sobretudo no norte, terá porventura reparado no estado lastimoso, hoje muito menos, em que estavam os aborígenes. Porquê? Porque nós vamos por tentativa e erro. Até os anos 70, a Austrália nem reconhecia o direito de cidadania aos aborígenes. Porquê? Porque eram considerados ostensivamente os seres inferiores. Depois tem a fase penitencial, já lhes reconhece o direito à cidadania. E depois tem a fase burguesa, que é, para compensar, encharcou-os em dinheiro. Ao encharcá-los em dinheiro, comprou, ao fim e ao cabo, o que os franceses chamam a bonne conscience. Pronto, já têm dinheiro, agora façam o que é que eles fizeram. Isso destruiu-os completamente. Porque o que é interessante, o que é que define um povo indígena, é a sua pertença a um espaço específico. Isto é, eu adoro Porto, nasci no Porto, mas posso viver em qualquer lado. E se eu viver em qualquer lado, também sem exagero, mas onde quer que eu viva, eu não deixo de ser eu e não deixo de ter as minhas características e posso gostar mais ou menos do sítio onde vivo ou do sítio onde estou. E já vivi no estrangeiro. O aborígene não. O povo indígena, a sua relação é com um determinado espaço. Isto significa que se eu deslocar um povo indígena daqui para aqui, mesmo dizendo que vai estar melhor e que vai ter mais água, ou o que quer que seja, estou a destruir a sua existência como povo indígena. Vejam, portanto, como nós fomos aprendendo, como de alguma forma fomos levantando a campânula, baixando a campânula, tornando a levantar, começando a utilizar o microscópio para ver, espero eu, e tenho uma crença um bocado otimista, apesar dos recursos, por vezes terríveis do direito, eu tenho aquela ideia de que, para pior, não estamos aí. Independentemente de onde é que estamos, enfim. Mas isto é um bocado como as estrelas, o tempo é longo, isto é o nosso tempo humano, mesmo para tempo humano, espero que este seja uma espécie de uma estrela que anda desgarrada por aí. Bom, isto significa então que percebemos talvez assim melhor o que é o direito, para que é que serve. Mas também percebemos, e quem pensar desta forma dispõe de cada vez mais instrumentos para saber não só o que é que são os seus direitos, de alguma forma a luz a que tem direito, como também vai desenvolvendo, e isso também demonstra, e é ao fim e ao cabo um teste sobre a qualidade cívica que dispomos, não só o reivindicar mais luz, mas ser também capaz e sentir o dever de denunciar e de não calar quando ao lado se apaga uma luz ou quando ao lado vemos serem violados de alguma forma os direitos de outrem, ou seja, quando a nossa campânula está em bom estado, ou até está bem levantada, mas estão a baixá-la sobre outros, perdemos todos. Porque há uma regra que é mais ou menos inelutável. Normalmente, quem olha para o lado é aquele que se sujeita mais dia menos dia a que o outro olhe para o lado quando a sua campana, ao fim e ao cabo, fica mais obscura. Muito obrigado.